Boa tarde a todos meus queridos que estão aí na nossa live, Madai Manzano, Eusemir Chamarelli e aos nossos irmãos que estão aqui presentes, né? É isso que nos sustenta, é isso que nos faz reanimar o espírito, é isso que nos prepara para viver, é isso que nos motiva a continuar, é isso que nos faz saber que mesmo no mundo cheio de turbulência, a gente tem com quem contar, é conhecer a palavra de Deus, é saber que Deus, ele não é um ser mitológico, mas ele é um ser que se relaciona e que se mostra na nossa vida, ele se mostra no nosso dia a dia e ele escuta as nossas orações, ele não está nem importando, né, se a gente é pequenininho, se a gente tem uma fé pequenininha, se a gente não sabe falar bem, se a gente né, ele não está se importando se a gente é pobre, se a gente não tem muitas condições, mas ele ouve. E eu estava vendo o meu esposo, ele estava falando aqui sobre o momento que eu passei por uma enfermidade incurável aos olhos da medicina, mas para Deus não há impossíveis. Sabe aquele, quando Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam? É isso que acontece quando a gente tem um relacionamento mesmo com Deus, quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente pensa que é o fim, e que a gente está achando que ali acabou tudo, e que a gente pensa que não tem solução. Por que Deus permite que na vida de uma pessoa que não é maldosa, que não quer destruir ninguém, né, que não tá, mas que aconteça uma dificuldade tão grande, um problema tão grande, tão desafiador, um sofrimento? É uma oportunidade de saber, né, de poder provar que ele existe, porque a palavra de Deus diz, né, os salmos diz, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Né? Ele estava relembrando ali o momento que eu passei por um câncer. E eu realmente, como qualquer ser humano, porque somos seres humanos, não é? Somos feitos de barro, do barro, e se você for ver na ciência, todos os elementos que tem no barro tem no nosso corpo, né? Isso aí é científico. E a gente titubia, a gente fica em dúvida. A gente entra em crise. A gente tem medo, tem temor. Os discípulos de Jesus tiveram temor quando Jesus estava para ser crucificado, isso é histórico. Eles fugiram porque não queriam morrer junto com Jesus. Jesus chorou lágrimas, né? E o que aconteceu? Começou o seu suor que cai sangue da sua testa. Se o Filho de Deus, perfeito, o homem mais perfeito que andou nessa terra e mais forte, né, em todos os sentidos, se ele passou por um momento de aflição, quanto mais nós. E eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, é o fim. Acabou pra mim. Mas não tem ponto final enquanto Deus não quer. E eu me amparei na palavra de Deus. Tive um esposo que estava ali, falava, minha filha, não olha para o que o médico está falando. Se ampara na palavra de Deus. Agora é a hora de você colocar sua fé em prática. Porque era bom pregar, era bom falar, mas na hora que vem o desafio para você provar se aquilo que você está crendo é verdade ou não, você fica, aí agora? O que vai ser? E principalmente o desafio desse, que é o medo de todo ser humano, que é perder a vida. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, estou com saúde, e graças a Deus eu venci, passei no vale, mas estão aí, os exames estão aí, graças a Deus, estou curada para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. E era uma coisa que, né, o médico falava, olha, teu caso é grave. O teu caso aí é difícil. Passei sim, eu passei pelo tratamento. Mas eles se surpreenderam como que eu reagi tão positivamente, tão bem foi a minha resposta. Que na primeira, né, na primeira parte do tratamento eu já estava bem, já não tinha mais nada. Que isso? Né, ainda falaram para mim, a sua resposta é a resposta que todo paciente quer, é a resposta de ouro. Eles diziam que eu era a resposta de ouro. Eu falei, não, é o Deus Criador que é a minha resposta de ouro, que está potencializando. Porque Deus deixou a medicina, e a gente não pode negar isso, mas Ele potencializa a medicina. Ele que dá a sabedoria. Né? E quando toca nesse assunto, eu fico feliz porque assim, hoje estou aqui. Né? A sentença era de morte, mas enquanto
não for o momento, enquanto Deus não dá a sua última palavra, e não era a vontade dele, e a minha fé mesmo pequenininha, porque Jesus falou, né? Aquele que tem fé, ainda que o tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para aquele monte, passa dali e se transporta para ali. Claro que é uma linguagem figurada, ninguém vai querer transportar um monte. Mas o que é esse monte? O que representa? Aquela situação impossível, que pra gente é um monte a ser transportado. A gente não tem condições. Você vai pegar um monte com as suas próprias mãos? Não. É nessa hora que a fé vai funcionar. Ele não está preocupado se a fé é grande. Ele está preocupado se está direcionada para ele. E eu vou continuar um estudo aqui, não vou ser, né, não vou me alongar, mas assim, eu estou no livro de Tiago. E assim, o que chama a atenção de Deus, né? O que chama? Muitas pessoas estão achando que o que chama a atenção de Deus é a religião, né? É dinheiro, é dar dinheiro para a religião, ou então é fazer sacrifícios de coisas difíceis para chamar a atenção de Deus, é mutilar seu próprio corpo, dar chicotada nas costas. Mas não é isso que chama a atenção de Deus. Jesus não mandou fazer nada disso. E o que a gente vê aqui desde o princípio, né, no livro de Tiago, que a gente está aí estudando com esse discípulo, esse apóstolo, que era irmão de Cristo, a gente já falou muito sobre ele, que ele foi falado nos livros históricos, Flávio Joséfo, né? A história fala de Tiago, assim como fala de Cristo. Ele foi um apóstolo, líder, um dos primeiros líderes da igreja, e ele deixou esse livro de vida prática aqui, para a igreja. Como se comportar em cada situação da vida. E a gente já falou no capítulo 3, eu vou voltar para o 4 aqui, mas o que a gente faz para chamar a atenção de Deus? Você que está aí, e o que eu faço para chamar a atenção de Deus? Será que eu tenho que ficar orando, eu tenho que ficar em jejum 40 dias, eu tenho que ficar de joelho? Não, ele quer isso. O que ele quer é isso aqui, olha, que está lá no capítulo 1, versículo 5. Aliás, 6. Peça, porém, com fé. A primeira coisa que faz você se aproximar de Deus é a fé. Se você não tem fé, você não crê que nele existe, não você vai crer, né? Vai se aproximar de alguma coisa que você não sabe que existe ou que você não crê que existe. Eu não acredito, então eu não vou nunca me aproximar daquilo ali. Não é? Tá. Se eu não quiser, não é? Eu tenho que acreditar. Se eu não deixar se eu não quiser dar um passo, me aproximar de alguém para acreditar que aquela pessoa ali vai ser minha amiga, vai ter um relacionamento comigo, não vai acontecer nada. E assim é Deus. Né? E aqui diz, peça com fé, não duvidando. O que impede de você chegar até Deus? Eu não acredito, eu duvido. Ele também não vai se aproximar de você. Porque Deus mais reage do que age. Ele já fez o que tinha que fazer, ele fez o mundo, ele criou tudo certinho, ele deixou uma natureza perfeita e harmoniosa, que a própria ciência mostra toda a harmonia que tem na natureza, está tudo ligado. Eu estou ligado à natureza, você está ligado à natureza, e os elementos da natureza se ligam. Gente, que mente mais inteligente que fez tudo isso. E ele se mostra através também da natureza, e a gente vê aqui escrito na palavra. Mas como eu tenho relacionamento, saber que ele é um Deus, um ser que responde? Eu não posso duvidar, porque ele só vai ter espaço para poder se comunicar comigo se eu estiver aberto para essa comunicação. Se eu colocar meu cérebro disposto a essa comunicação. E aqui está escrito, né? Não duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar. Se eu achar que hoje Deus existe, amanhã Deus não existe, como é que eu vou ter uma sequência para ver Ele atuando na minha vida? Como é que eu vou parar? Peraí, eu falei isso, e Deus aproximou tal pessoa de mim, e essa situação aconteceu, e eu estava esperando isso aconteceu, eu pedi, acreditei, e isso aconteceu. Eu não vou nem querer relacionar os fatos. Eu não vou nem parar para prestar atenção no que Ele está fazendo. Então a primeira coisa é fé. E a gente vai continuar aqui hoje, o que a gente estava falando na semana passada, lá no capítulo 4. A segunda coisa que eu preciso para chamar a atenção de Deus, e eu vê-lo atuando na minha vida, eu receber dele, eu realmente ter um relacionamento com ele, e comprovar que ele é vivo, tá aqui, ó, capítulo 4 de Tiago, e a gente continua aqui, foi onde a gente parou. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Como a gente já viu na semana passada, se tem uma pessoa que Deus não se aproxima dela, é o soberbo. Aquele arrogante, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso, só preciso de mim, do meu dinheiro. Por exemplo, tem gente que fala assim,
Eu não preciso de Deus. Se você não precisa, meu querido, ele não vai nem se manifestar na sua vida. Porque Deus é muito grandioso. Se você pegar e você estudar um pouquinho desse universo, dos planetas, de tudo que ele criou, gente, a gente é menor do que uma formiguinha nessa Terra. A Terra é pequena. Imagine nós, diante das galáxias que existem, do universo. E Deus é criador de todas as coisas. Imagina nós, não é? Então, quando ele atenta para nós, é por amor, é porque é criação sua. E como é que você vai estabelecer contato com uma pessoa que te agride, que te rejeita, que te humilha e que não é humilde? Você mesmo. Quem é que gosta de chegar perto de uma pessoa soberba, né? E falar, não quero falar contigo, não quero falar contigo, não. Não é? Ou então você tem que fazer isso, você tem... Não. A gente gosta de ser tratado com gentileza. O ser humano, não é? Você que tem amor próprio, você não gosta de ser tratado com rispidez, com soberba, que a pessoa que quer ser mais do que você, que quer te humilhar. E Deus, ainda mais Deus, que é nosso Deus criador, nosso Pai, o nosso criador do universo, ele que tem todo o poder, ele dá graça ao humilde. Então humilhai-vos. Mas esse humilhar não é chegar e falar, Deus, eu não sei. Só isso não, é de coração. Não é só da boca para fora, falar, eu sou um miserável. Não. Deus, eu realmente não presto. Não. É isso não. A humildade que Deus quer não é de boca para fora. É um coração reconhecedor de que necessita dele como Pai. É um coração simples que sabe que precisa da misericórdia dele. É um coração que sabe que se não tiver a ajuda dele, se não tiver uma força maior, que não pode andar sozinho. É um coração que reconhece que ele é o Criador. É um coração que reconhece que não é que eu não sou nada melhor do que ninguém, que não mereço nada mais do que ninguém, que eu não sou dono, né, da verdade total, mas que eu preciso de Deus, eu preciso aprender de Deus e eu preciso de outros. Isso é prática de vida. Porque não adianta a gente falar da boca para fora e no nosso dia a dia a gente age de outra forma. E é isso aqui que Deus, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, você se joga diante de Deus, pequenininho, se coloca diante dele, se prostra diante dele e Ele te levanta com as mãos, Ele te exalta. Ele te coloca na posição que Ele quer que você esteja, de filho. Para isso veio Jesus. E ali está, no versículo 11, a gente vai continuar aqui no versículo 11, né, de Tiago 4. Olha o que Tiago fala. Irmãos, não faleis mal. Agora continua os conselhos de Tiago, né? Primeiro, Tiago disse que Deus quer que nós tenhamos fé e realmente Ele se manifesta, a gente não duvidar. Como é que a gente chama a atenção de Deus? Com fé, com humildade e apartando-se do mal. E apartando-se do mal. O que Tiago fala aqui? Não, primeira coisa, apartar do mal. A boca é uma coisa que... a nossa boca... A gente, é o que a gente tem que dominar mais, né? Se a gente conseguir dominar nossas palavras, o primeiro inimigo nosso não é aquela pessoa que a gente não se dá bem ou que não gosta da gente. Não, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. A verdade é essa. É o que a Bíblia chama de nossa carne. Sou eu. Sou eu que às vezes não sei lidar, não é? Comigo mesmo. E deixo extravasar coisas que vão me prejudicar. E deixa acontecer coisas que vão me destruir. E uma dessas coisas que nos impede, às vezes, de crescer, tanto espiritualmente, como na vida em sociedade, como diante de Deus, é o nosso falar. E é o principal. Porque a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia fala isso, a boca fala do que o coração está. Se eu não encho meu coração de coisas positivas, de amor da palavra de Deus, o que acontece? A minha boca começa a trabalhar com aquilo que... Então, cuidado. Primeiro com o teu coração e com os seus lábios. É purificar o coração para depois os lábios estarem de acordo. E a Bíblia fala aqui, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão
fala mal da lei e julga a lei. O que é falar mal aqui, gente? É quando você quer destruir o outro com as suas palavras. Quando você, né, em vez de olhar para os seus erros, em vez de olhar e se consertar você primeiro, em vez de limpar seu coração, você começa a apontar o defeito. Mas fulano é assim, 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 aí espalhar o defeito dele. É claro que muitas vezes pessoas vão agir mal mesmo. E a gente não pode negar isso. Tem gente que a gente não vai poder falar bem dela. E a gente vai ter que recriminar, sim. Mas o que quer dizer aqui? É quando eu começo a abrir a minha boca e espalhar, muitas vezes, coisas que eu nem sei. Eu tô com raiva de alguém porque eu imaginei alguma coisa e eu começo a falar e a detonar aquela pessoa. Cuidado. Cuidado com a sua boca, sabe por quê? Porque aquilo que a medida que a gente está julgando o nosso irmão, é a medida que Deus vai nos julgar. E que a gente vai ser julgado pelos outros. Eu não vou dizer, eu não vou passar a mão em quem tá, fulano tá certo. Não, a pessoa tá errada, ok. Ele tá errado. Vamos pedir a Deus por ele. Muitas vezes a gente vai ter que se abrir com alguém e falar, poxa, fulano, com alguém de confiança, fulano foi injusto comigo. E realmente, ele foi injusto. Isso aí é um desabafo com alguém de confiança. Não é falar mal, é uma coisa que aconteceu. Agora, no momento que eu guardo aquilo, eu vou guardando, enchendo meu coração e falei, vou me vingar. Eu vou começar a falar e tentar detonar as pessoas, porque eu quero fazer, né, justiça achando que eu, destruindo a imagem de alguém ou falando mal de alguém simplesmente para afetá-lo, porque eu tô com um rancor, alguma coisa assim. Que eu tô deixando a minha boca ser um instrumento de destruição. Não faleis mal, não fica, né? Olha, fulano fez isso, fulano não. É rebelião. Rebelião. Botar um contra o outro. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado, né? Ao falar de algo, de alguém. E a gente pode julgar e saber, não, você teve tal atitude errada? Teve. Mas quem vai condenar é Cristo, não sou eu, e quem vai perdoar é Cristo no momento certo, ou vai condenar, ou vai... Deus é que sabe. Porque no momento certo Deus vai julgar, vai botar na balança. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Não cabe a mim condenar. Cabe a mim me afastar de quem está me levando para o caminho mal. Se eu estou vendo alguém que está fazendo alguma coisa errada, eu não vou junto com ele. Eu vou me apartar dele e vou pedir a Deus que que mostre para ele que ele está errado e que ele possa mudar. E se ele não quiser mudar, eu também não vou andar com ele. E aí ele fala aqui, cuidado com as palavras. Existe só um legislador, o juiz, que ele pode salvar e perecer. Tu, porém, quem és que julga o seu próximo? Ou seja, no sentido de julgar e condenar. Olha, fulano vai pro inferno porque fulano fez isso. Eu não posso dizer isso. Quantas pessoas no último momento da sua vida, elas se arrependeram e tiveram encontro com Cristo? E mudaram. O próprio ladrão da cruz tava um que tava lá falando, por que se você é o filho de Deus, você não desce daí, e você não mostra, e você não mata todo mundo? E o outro, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. O Senhor não fez nada, esse homem não fez nada. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, falou ele para Jesus. E Jesus falou que te digo hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Olha só, a diferença de nós, né? A gente julga, a gente condena, fulano presta. E Jesus falou que se fosse eu e você, o que a gente dizia? Todos dois vão lá, todos dois estão perdidos, 2 ladrões, olha lá, condenados. Menos Jesus. Mas Jesus, aquele que falava mal, aquele que estava ali, por que se você é o filho de Deus não desce daí? Jesus não deu nem atenção. A gente não fala, a gente não vê Jesus se dirigindo a ele, nem recriminando nada. A gente vê Jesus ignorando ele. Mas a quem Jesus ouviu, quem chamou a atenção de Deus, quem chama a atenção de Deus, quem chama a atenção de Jesus, o que foi o humilde. Humilhai-vos. Tem misericórdia de mim, que o Senhor não merece isso, eu mereço. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na hora Jesus prestou atenção nele, por causa da humildade. Ele teve fé, ele teve humildade, como está aqui dizendo Tiago aqui na sua epístola.
E em vez de ele ficar falando mal do outro, né? Ah, esse aí, ó, esse vai pra... Esse sim, o Senhor bota ele no inferno. Mas a mim, o Senhor... Não. Ele só falou assim, não fala do filho desse homem aí que ele, né? Ele cria que era o filho de Deus, de ali, Jesus. Não fale dele não, porque a gente merece estar aqui. Mas ele não. E aí ele, em vez de ficar falando, detonando o outro ladrão que estava do outro lado, o que ele fez? Ele se referiu a Cristo e falou, tem misericórdia de mim, Cristo. Tu és o Cristo, tem misericórdia de mim. E Jesus prestou atenção, foi nele, não foi no outro. Hoje mesmo estarás, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, havia solução para ele, ainda que ele tivesse naquela condição, né, sendo ali crucificado também, eram condenados pela justiça, estava morrendo, mas havia solução para ele no último momento. Jesus nunca, ele vai virar as costas para aquele que quer ser salvo por ele, para aquele que quer uma solução, uma resposta dele. Ele responde. Na situação mais difícil que aquele homem estava, ele estava morrendo, Jesus no último momento respondeu porque ele clamou. E aí a gente vai terminando aqui, né? Vamos para Tiago 4:13. Só para a gente fechar essa partezinha aqui, a gente está no estudo aqui de Tiago, já tem mais de um mês, né? Mas é tanta coisa. Fabilidade dos projetos humanos. Agora Tiago fala o quê, né? Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Como fazer para chamar a atenção de Deus? Ter fé, sem duvidar, uma hora crer, outra hora não crer. Humilhar diante dele, saber que precisa dele, ser humilde, não é? Guardar seu coração e os seus lábios, né? Que está aqui, não falar precipitadamente, não falar mal do outro, não tentar ser o juiz do outro, no sentido de condená-lo, achar que o poder de a gente condenar as pessoas está na nossa mão, que não é. Poder de saber o que vai no coração de um ou de outro, o futuro, o que tem que fazer para o outro pagar ou não por aquilo que fez. Isso aí é prerrogativa de Deus. Ele é o Criador. A gente não vai aceitar as coisas erradas que as pessoas fazem e achar que tá certo, passar a mão. Não, mas a gente também não pode condenar e jogar no inferno uma alma que só compete a Deus. Ele é que é o Criador. Ele é que é o dono. Né? Bom, e agora, o que mais para chamar a atenção do meu Deus? O que eu faço? Eu tenho que entregar o meu futuro, o meu caminho, os meus dias, a minha vida a Ele, segundo a vontade dele. Olha o que fala aqui, olha. Atentai e dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Não é pecado planejar. Não é errado você ter planos para a sua vida. Por contrário, a pessoa organizada, a pessoa que vence, a pessoa que tem sucesso é aquela que é organizada, aquela que planeja. Jesus mesmo uma vez falou numa parábola que aquele que quer ser bem-sucedido tem que sentar, edificar, planejar, ter planos. Isso é bom. O problema é quando o homem acha que o plano dele está em primeiro lugar, que ele que vai fazer tudo, que ele não precisa de mais ninguém e nem de Deus, muito menos. O problema é quando ele acha que os planos têm que ser só dele. Porque ele não sabe o futuro, você não sabe o que está lá na frente. O problema é quando o homem não pergunta a Deus, é isso que eu tenho que fazer? É esse o caminho? O Senhor está vendo lá na frente o Senhor que sabe todas as coisas? Se é isso que vai dar certo na minha vida? Se é por aqui que eu devo ir, se não é? E ele toma suas decisões precipitadas sem estar nem aí para a vontade de Deus. Ele não pergunta, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou seguir tal propósito, vai ser benéfico para as pessoas, eu vou estar, né, sendo uma pessoa que vai estar levando bênção para os meus irmãos, o meu próximo. Eu vou estar edificando isso para abençoar a mim e a outros, ou eu vou estar fazendo só por fazer? O problema está aí, porque você não foi posto no mundo para viver só para você. Você foi posto no mundo para ser abençoado, para fazer a vontade de Deus, viver no caminho reto, não para destruir, não para se destruir a si mesmo e nem para destruir a outros, mas para receber, não é? Para você receber a vontade de Deus na sua vida, para que você se edifique. E a vontade de Deus é que nós nos edifiquemos na justiça,
naquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é saudável, aquilo que é justo. Por isso ele deixou a palavra dele, por isso ele deixou os mandamentos, para que você também possa abençoar a outros. Porque quando a pessoa começa a se destruir, ela destrói aquelas que estão ao seu redor. Por que tem tanta maldade, tanta destruição no mundo? Porque o cara se destrói, porque o cara não tem amor, porque ele começa, né, a se apartar de Deus e querer fazer o que ele quer. E aí ele vai e começa a fazer coisas que destroem ele, e aí ele começa a destruir o outro. Porque sempre respinga naquele que está do lado. Sempre tem alguém aí do lado, sempre tem uma família, sempre tem, até chegar ao ponto de chegar mesmo a tirar, né, o outro, tirar do outro aquilo que é do outro. Tirar o direito do outro, tirar a vida do outro. E a gente está vendo essa sociedade louca, porque as pessoas destroem a si e acabam sendo também uma fonte de destruição do outro. Então é isso que Jesus não quer. Ele veio para nos restaurar, ele veio para nos edificar, ele veio para nos limpar, para que você seja, para que eu seja uma fonte de bênção para mim e para outros. Olha que coisa interessante, Deus não quer só para a nossa vida, ele quer para a gente ter a bênção dele, para a gente derramar essa bênção na vida de quem está do lado. E por isso que os meus planos não podem ser só meus. Deus, o que eu vou fazer? Tem situações que a gente não sabe o que fazer. Eu já tive situações que eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Não sei. E aí, o que é a atitude? É bom pedir conselho para o outro, sim, para pessoas que tenham experiência e estejam capacitadas para te aconselhar, porque às vezes tem muito mau conselho. Tem gente que fala, né, que vai pedir conselho, é melhor nem pedir. A primeira pessoa que a gente tem que pedir conselho é dobrar os nossos joelhos. Deus, o que eu tenho que fazer? Ele vai usar alguém. Ah, vai. Porque, mas Deus não vai descer do céu para me falar. Não, mas ele vai usar situações. Ele vai modificar coisas que às vezes você, mas por que aconteceu isso? É um sinal. Ele vai usar gente para cruzar no teu caminho, para te mostrar o caminho. Olha, é por aqui. É só por isso que tem que ter a fé. Por isso que tem que crer. Porque se você crer, você vai começar a se despertar para isso. Você vai começar com as antenas ligadas. E peraí, está acontecendo isso. E eu falei isso com Deus. Eu dobrei lá no meu joelho, lá no meu quarto. Quando aconteceu, quando eu fui curada e que eu estava chorando. E eu perguntei a Deus, eu falei assim para Deus, né? Meu esposo estava em Panamá. Um irmão do Panamá que ele não conhecia, falando com ele no telefone. E eu sozinha no meu quarto chorando, porque eu falava, Senhor, eu tô curada mesmo. Senhor, o Senhor tá comigo mesmo, eu passei por isso por quê? Por que eu precisei passar por esse deserto, uma doença dessa? Não era isso que o Senhor tinha pra mim, eu me cuidei. Eu tô curada mesmo, nunca mais eu vou ter isso. E eu tava no meu quarto ajoelhada, eu tava sentada na cama, e eu chorava. E eu falava, Senhor, eu quero uma prova, eu quero saber se o Senhor está se sentindo bem dentro da minha casa, se o Senhor existe, se o Senhor está bem dentro da minha casa, se sinta bem dentro do meu lar, esteja à vontade dentro do meu lar. Meu esposo estava falando pela primeira vez na vida com o irmão que estava lá no Panamá, no telefone, e eu falando isso, sabe como? No meu pensamento, gente, eu não estava abrindo a minha boca. Não falei nada com meu marido. E aí meu marido falando com um homem que ele não conhecia, ele estava sendo, pela primeira vez lá, que foi um irmão que deu o contato. Esse homem estava orando. Ele se apartou para orar por vários dias. E sabe o que ele falou? Deixa eu falar com a sua esposa. Aí meu marido foi tomar banho, deixou o celular comigo. Aí esse homem que eu nunca ouvi na minha vida, meu marido não sabia dele, meu marido não sabia o que eu estava falando com Deus, só eu sabia. Ele virou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele se sente bem dentro da sua casa. Gente, como a gente não vai acreditar numa coisa dessa? Existe um poder sobrenatural, existe um Deus que se revela, que fala, que mostra, que responde. Eu tenho outras experiências, mas eu estava tão fragilizada pela doença que eu passei. Eu já tinha vivido coisas assim, mas eu estava tão desesperada, sabe, o meu emocional lá embaixo, que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, meu marido saiu do banheiro, porque eu estava assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, por que eu passei por isso? Tanta coisa, o Senhor já me livrou da morte, né? Eu já tive experiências que eu já tive até na mão de malfeitores, e o Senhor não deixou que fizesse nada comigo. Já aconteceu tanta coisa comigo que eu pedi sinal, e o Senhor se manifestou para mim. Por que agora o Senhor, então, peraí, será que tudo foi coincidência? Por que eu passei por isso? Mas Senhor, se o Senhor estiver comigo, sinta-se bem dentro da minha casa. Foi o que eu falei em pensamento, gente. Eu estava chorando em pensamento. E esse homem que nunca meu marido ouviu, e meu marido sabia o que eu estava falando, pede para falar comigo. Deixa eu falar com a tua esposa.
Olha, o Senhor manda te dizer que Ele se sente bem dentro da sua casa. Ele se sente à vontade, Ele está contigo. Aí que eu botei ele chorar. Comecei a chorar. E meu marido sai correndo do banheiro. Tá chorando por quê? O que ele falou pra você? O que tá acontecendo? Não, Deus se sente bem comigo. Gente, só não tem experiência com Ele quem não quer. E aí, vamos terminando? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Sabe o que é ansiedade? Que é um dos males do século e que a gente, né? Quantas pessoas sofrendo de ansiedade? O que eu faço? O que eu faço? Onde eu vou? O que eu faço? O que eu faço? Eu mesma, de vez em quando, fico ansiosa, gente. Nós ficamos, somos humanos. O que eu vou fazer? Meu Deus, está em tal situação. Mas sabe por que isso acontece? Quando a gente tira da onde tem que estar a nossa preocupação, os nossos planos, tira da mão de Deus e bota nas nossas. O que eu vou fazer? Como eu vou resolver? Para onde eu vou? Mas tem que ser a gente, não tem? Então eu não posso delegar isso para Deus. Beleza, você tem que fazer a sua parte. Porém, se você pegar isso, entregar a Deus e falar assim, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que eu vou fazer segundo a tua vontade? É o que Tiago está tentando dizer, sabe? Submete os teus planos, tua vida, tua vontade a Deus. Não é difícil. E tudo isso vem quando eu falo com Ele, falo assim, Senhor, tá aqui a minha vida, qual é o futuro que o Senhor quer para mim? Quando a gente bota o nosso futuro nas mãos de Deus é muito melhor, gente. Porque quando a gente bota nas nossas mãos, a gente toma um caminho errado e tem que voltar. E aí para voltar, meu Deus, a gente sofre. Dá tempo? Dá. Deus ajuda. Mas por que a gente não faz isso antes, né? Ah, peraí, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? Mas Deus vai responder nada. Vai, espera, porque Ele vai te dando sinais. Ele vai te dando sinais. Vai ter dificuldade? Vai. É um mar de rosa? Não. É tudo uma maravilha? Não. No mundo tereis aflições, mas disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Ele vai te dar ânimo. Ele vai, e você vai poder dizer, poxa Senhor, mas eu botei na tua mão, hein? Me ajuda agora, e Ele vai te ajudar. Tá entendendo? A diferença é essa. Isso é vida cristã. Que a vossa vida sois apenas neblina. Às vezes as pessoas são tão arrogantes, voltamos aqui, né? E acha que é, sabe, a última Coca-Cola do deserto, como dizem por aí, que ela é insubstituível. Nada, as pessoas se vão e depois só se lembram dela poucos. A vida continua. As coisas que tem que continuar, continuam. O trabalho vai continuar lá, a família vai continuar. Somos neblina. A gente passa um momento, depois acabou. Mas isso quer dizer o quê? Que por causa disso eu vou, não, essa neblina não vou fazer mais nada. Não, isso quer dizer o seguinte, que eu não posso me fiar em mim mesmo, porque Jesus veio para nos trazer a vida eterna. Se eu confiar em mim mesmo, eu vou ser neblina. Eu vou passar e tudo vai passar. Eu não sei nem o que vai ser do meu futuro. Mas se eu confiar no Senhor, eu sei que aqui Ele vai me garantir até o final e na eternidade Ele tem um lugar para mim. Tá entendendo? E eu vou deixar coisas plantadas. Você vai deixar coisas plantadas para outros. E você vai desfrutar disso na eternidade. Porque Ele disse que nós teríamos a vida eterna. Ah, mas eu não sei, nunca morri, não vou. É claro. Mas é melhor acreditar. Não é melhor acreditar, como diz o irmão Ricardo? Não é? A gente não perde nada com isso. A gente perde se a gente não acreditar. Mas se a gente acreditando, a gente não vai perder. E se Jesus já fez tantas coisas, por que isso Ele não vai fazer? E se na nossa vida a gente tem tanto exemplo de coisa que aconteceu, tem tanta experiência, por que isso não vai ser real? Em verdade, vos devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Que esta semana, eu vou terminando por aqui, você possa chegar para Deus e falar para Deus, né? Se o Senhor quiser, eu farei isso. O que o Senhor quer que eu faça? Sempre diga, se o Espírito Santo de Deus me conduzir, isso vai acontecer. Eu vou fazer segundo a direção de Deus. Mas para isso é preciso submeter a vontade nossa dele. Porque às vezes a nossa vontade é diferente. A gente está querendo fazer outra coisa. A gente insiste, mas eu quero... E vai acontecer alguma coisa para te mostrar. Não, é por aqui. Olha, vamos tentar por ali. É aqui, ó, vamos mudar esse percurso, vamos fazer isso aqui, vamos. Deus vai te mostrar, vai usar alguém, Ele vai usar pessoas, assim como tem pessoas que são usadas para nos tirar do sério, para tirar a nossa paz, e a gente tem que pedir a Deus misericórdia,
Deus vai usar pessoas cheias do Espírito Santo que vão te mostrar o melhor caminho, usadas por Deus. E aí, mesmo que a tua vontade não seja aquela, se você submeter, vamos voltar lá na humildade, né? Se você submeter o teu querer e for humilde o suficiente para dizer, minha vida não é só minha. Ah, eu faço, eu aconteço. Não, Senhor, eu não quero. Eu não quero só fazer minha vontade. Se você for, vai ser muito melhor, porque quando a vontade de Deus, a gente faz ela, o negócio dá certo. A coisa flui. Vem batalhas, vem. A gente tem que negar nosso próprio inimigo maior, que somos nós mesmos, nosso querer. Sim, porque a gente não vê o que está lá na frente, a gente acha que sabe. Aí quando a gente chega lá na frente, pô, foi isso mesmo, eu não devia ter feito mesmo. Não, porque, olha só, era isso que eu tinha que fazer. Deus tinha o melhor para mim. Tá entendendo? É assim que funciona. Então que nessa semana a gente possa botar isso em prática. Sabe? Senhor, me mostra os caminhos. Porque mesmo que eu não queira, eu vou me esforçar e vou fazer aquilo que tem que ser feito segundo a tua vontade. E você pode ter certeza, a bênção de Deus vai te seguir. Amém? Deus abençoe, irmãs. Euzemi Chamarelli, a paz de Cristo. Um abraço, né? Que Deus